Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos aqui fazer uma defesa do modelo congregacional. No Brasil, irmãos, 95% dos crentes, dos evangélicos, não estão em igrejas congregacionais, estão em episcopais. 90%, muita gente. 95%. E 5% tem dos batistas, menonitas, congregacionais, e mais 95% estão em igrejas episcopais. A Assembleia de Deus é episcopal, a Igreja Congregação do Brasil é episcopal, a Igreja Universal é episcopal, mundial, quase todas são episcopais. Todas elas têm um pastor. Então a gente está acostumado que tem alguém que manda. Tem até aquele negócio que é assim: olha, se você não está gostando das coisas da sua igreja, fale com o seu pastor. Ah, se o seu pastor não puder resolver, fale com o pastor da subsede. Se o da subsede você não concordar, fale com o pastor presidente. É assim que as pessoas aprenderam, amém? Eu também aprendi assim. Quando eu entrei, né, a banda tocava assim, né? Então a gente tem que dançar como a banda toca, né? Não adianta. Mas amém. Mas eu nunca me preocupei, né? Eu acho que é algo também que os irmãos não precisam se preocupar, amém? Porque a nossa preocupação é servir a Deus e chegar no céu, amém? É a nossa preocupação, né? Como a igreja está, como ela é formada, ninguém vai entrar numa igreja e vai perguntar: ah, mas vocês são calvinistas ou arminianos? Quem fez isso alguma vez, né? Levantou a mão. Ah, mas vocês creem que Deus já escolheu quem são os salvos ou a gente tem que ter fé para crer, né? Então assim, não, a gente ouve o Evangelho, cremos no Evangelho e vivemos o Evangelho. O resto, amém, né? A gente aceita aquilo que nos ensina. Só que se você continuar estudando, você muda um pouco. Amém? Então, o que acontece? A gente aprendeu que tudo está centralizado numa pessoa, que a igreja, assim chamada igrejas, tem donos. Amém? Porém, o modelo de uma liderança centralizada não está na Bíblia. Irmãos, havia alguém que mandava na igreja no tempo dos apóstolos? Não. Quem crê isso é a igreja católica. Esse que é Pedro, né? Mas, se a gente for na Bíblia, sem dúvida alguma, todos os apóstolos tinham autoridade. Era só Pedro. Todos tinham autoridade. E a igreja também tinha autoridade localmente. E os apóstolos, eles enviaram do Senhor para espalhar o Evangelho e ensinar a sã doutrina e os mandamentos do Senhor para a igreja. Amém? Eles tinham sim autoridade, mas eram os 12. E inclui também o apóstolo Paulo e inclui também Barnabé. Amém? Então nunca foi uma pessoa só mandando. Não está na Bíblia. A centralização, historicamente falando, foi um arranjo baseado depois que morreram os apóstolos. Os apóstolos morreram mais ou menos entre 90 e 100 depois de Cristo. O último apóstolo foi João, mas ele morreu assim, ele já estava bem velhinho. A maioria morreu entre o ano 60 depois de Cristo e o ano máximo 80, 70 depois de Cristo. Só João que viveu até o ano 100, porque eles já eram adultos quando Jesus chamou eles. Amém? Pedro já era casado. Então assim, ele não tinha 20 anos de idade, ele não tinha 19. Ele já tinha provavelmente seus 30 anos. Eu acho que todos eles tinham na casa de 30 anos. E então quando eles chegaram mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, eles já estavam velhos para a época, já tinham seus 64 anos, seus 70 anos. Não era fácil para eles continuarem vivendo, as pessoas não viviam tanto assim nessa época. E morreu João. Aí como ficava? Era fácil. E quando João estava vivo, se você for ler em 3 João,
havia um homem chamado Diótrefes, que ele desafiava as ordens de João, porque ele era o único vivo. Então já tinha um que quis tomar a frente de uma igreja e não queria que enviasse pastores para lá para pregar a palavra. Aí o João falou assim: olha, eu quero falar para Diótrefes para ele entender qual que é o lugar dele, né? Então já estava acontecendo isso. Aí quando morreu, e as boas notícias chegarão até você. Quando morreu o apóstolo João, como que a igreja se organizou? A princípio se organizou de modo congregacional, porque assim eles aprenderam. Eles aprenderam que tudo tinha que ser unânime. A igreja não é um templo. Sim, a igreja não é um templo. Hoje a gente pergunta: o que é uma igreja? A gente já pensa num salão, num templo, num lugar, não é verdade? Não. A igreja é aqueles que se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo. São os salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo a sua vontade, que é a igreja. Eles são a igreja, não são templos. Nós confundimos assim: minha igreja. Não, isso são locais de reunião. Mas a igreja são aqueles que são salvos. Glória a Deus. E então a gente aprendeu que é assim. Como o pessoal organizou então? Não pode ser assim, dessa forma. Alguém colocou na cabeça, começou a falar assim: não, tem que ser o pastor que foi ungido pelos apóstolos. O pastor daquela igreja que foi ungido pelos apóstolos é o que vai mandar nas demais congregações. Eles chegaram nessa opinião, entendeu? Vamos dizer assim: olha, eu ungi, vamos dizer, Paulo ungiu algum pastor lá em Antioquia. Então, Paulo, Pedro, dizem que Pedro foi pastor lá em Antioquia. Não sei, historicamente não dá para saber, porque Pedro ele pregava para os judeus. Então, em Antioquia ajuntava tudo. Não sei se foi Pedro, mas vamos dizer, aí ungiu alguém lá para ser pastor. Então eles fizeram esse rearranjo. Aquela pessoa que é ungida, ele mandaria nos pastores daquela região, daquela província ou daquela cidade, dependendo. Mas não está na Bíblia, foi um rearranjo deles. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam vivendo sob o Império Romano. O Império Romano era assim: tinha o imperador, aí tinha os cônsules, tinha os procônsules, tinha os tribunos, tinha os primados. Então ele, não, mas é normal, é estrutura de reino, de hierarquia. E a igreja copiou esse modelo. E nessa época, nem todas as igrejas fecharam com esse modelo. Nem todas. Demorou muito. Algumas demorou 200 anos para fechar com esse modelo. E algumas nunca fecharam. E quando a igreja virou uma igreja do império, que o império, não dá para saber se a igreja ganhou o império ou o império ganhou a igreja. Começou a perseguir essas igrejas, que eles queriam que todas as congregações obedecessem um bispo, obedecesse uma ordem centralizada. Amém? Aí, só no século V, o ano 600, 150 depois de Cristo, que houve a centralização entre o bispo de Roma no ocidente, latino, e do bispo de Constantinopla, grego, lá na Ásia, hoje que é a Turquia hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Amém? Nós estamos acostumados com o modelo episcopal. Mas qual que é o problema desse modelo? O modelo católico, o bispo de Roma, que é o Papa, ele é escolhido pelos cardeais, amém? Morreu o Papa, a gente até, não é que é bom, né, coitado, morreu, né? Mas o Papa Francisco morreu, né? Infelizmente morreu. Quem escolheu foi os cardeais.
E o nosso modelo episcopal? Se morrer hoje o pastor presidente de alguma Assembleia de Deus, quem vai escolher o próximo presidente? Eles colocam o filho. Já está escolhido. Não é um conselho. Não é um conselho. Então a gente está pior que a Igreja Católica. A gente não, estou fora. Mas assim, a igreja evangélica brasileira está pior na parte de governança eclesiástica, de governança de igreja, está pior que a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ainda se reúne todos os cardeais e eles faz a votação, faz a conversa deles, o conclave, e escolhe o que vai mais se adaptar ao mundo, né? Como o mundo está. Colocaram o Francisco em 2012 porque o mundo estava muito esquerdista, muito socialista. Estava o Obama, estava a Dilma aqui, o mundo todo, tudo socialista, né? China, blá, blá. Não dava mais para ficar o Bento XVI, que era muito conservador, amigo do João Paulo II. Aí tiraram ele e colocaram o Francisco, que era também socialista, amigo de toda essa raça socialista. Morreu. Agora está bem confuso. O Trump está indo para cima. Vamos colocar o quê? Coloca um americano como Papa. E colocou? É um americano. Ele é americano. Então, assim, mas quem escolhe são os cardeais. Nós não. Desculpe, modo de falar. A igreja evangélica não. Tem dono. Antes do cara morrer, ele já escolhe quem é o sucessor dele. Irmãos, o sucessor não sei se é a maior ou se é a segunda, da segunda maior denominação de São Paulo foi escolhido no ano 2000. E o dono dessa igreja falou assim: e ai do pastor que se levantar contra. Aí eu posso falar, o ministério de Perus, o ministério de Santa Amaro falou: nós estamos contra, nós estamos fora. Só que qual o problema que quando tem alguém que manda? Esse mesmo pastor resolveu fazer parte de uma associação com a igreja do Reverendo Moon, que ainda estava vivo. Como é uma igreja episcopal e ele é dono, ele faz associação com o que ele quiser, a igreja é dele. Não é verdade? Ele faz o que ele quiser. Então, qual que é o problema de uma igreja quando tem o episcopato que a gente tem hoje em dia? A igreja, ela virou, as denominações viraram empresas familiares. É igual o Grupo Votorantim, o Grupo Matarazzo, nem existe mais, né? O Grupo Matarazzo, o Grupo Votorantim, o Grupo Tramontina, o Grupo Gerdau, são empresas familiares, tem um dono. Né? A Sadia também já teve, né? Então, não vai ficando outro. Sim, então tipo assim, eles enriquecem a família. E o que nós somos? Perdão, eu não sou. Nós somos clientes, né? Por isso que eu acho que o modelo congregacional é superior. Uma observação, o modelo presbiteriano também eu acho muito bom, porque a igreja elege pessoas que irão representar ela, porque a igreja pode tirar representantes e colocar outros. Então eu acho, porque vamos dizer assim, porque eu acho interessante o modelo presbiteriano, porque está colocando pessoas na mente da própria igreja qualificadas. Vocês concordam que o modelo presbiteriano não é o modelo da democracia de hoje em dia? De 2 em 2 anos, o que você faz da vida no mês de outubro? Faz votação. Você faz o quê? Você está votando em representantes. Olha, eu vou colocar um prefeito, eu vou colocar vereadores. No ano que vem eu vou colocar um presidente de fantoche, vou colocar deputados de fantoche, vou colocar senadores de fantoche. Mas numa democracia de verdade, você está votando nos seus representantes que irão decidir o que é bom e o que é ruim para o Brasil, não é verdade? É o modelo presbiteriano. Só que no Brasil errou, né? A gente tem um chefe careca, né? Então já era, né? No Brasil não se serviu muito, não, né? Não, quer que vocês expulsem. Então, assim, no Brasil não deu certo. Mas esse modelo presbiteriano foi assim.
Eles copiaram o que estava na igreja e implementaram nos países. Isso foi implementado na Suécia, na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque são locais que já estavam acostumados com esse modelo de representação. A igreja escolhe quem representa. Agora, existe algum país no mundo que decidiu ser congregacional? Existe. Que tem votação para tudo. Tudo é plebiscito. Qualquer coisa, vamos pintar o meio-fio de amarelo. Tem que ter um plebiscito para decidir tudo. É um país horrível de viver, gente. Se vocês puderem, sumam de lá. Posso falar o nome? Suíça. É ruim demais, Suíça? Não. O modelo que eles copiaram é congregacional. Que bom. É ruim morar na Suíça? Não. A renda per capita de um suíço, acho que é 80... Não, tô mentindo, é $100 mil. Dá 500 mil reais por ano. É ruim de morar num lugar desse, né? Eles copiaram. Então, qual que é o modelo dos países como Venezuela? É psicopata que manda. Católico, né? Nossa. Da Rússia, católico ortodoxo. É verdade. Vocês viram que a religião acaba influenciando a mentalidade do povo. Se o povo... Olha, e você viu o problema que nós temos 30% de evangélico nesse país, mas esse país continua com a mentalidade atrasada, porque a mentalidade da igreja brasileira é a mesma, pior que a igreja católica. Alguém manda. Aí tem uma brigaiada quando tem votação. Tem que votar no Lula, é meu painho. Eu vou votar no Bolsonaro, não sei das quantas, blá blá blá. É uma esperança que uma pessoa vai mandar e vai resolver tudo? Não! A responsabilidade tem que ser nossa. Tipo assim, o Lula é meu empregado. Ele ganha bem, né? E ele é meu empregado, ele tem que fazer o que eu mando. Mas na cabeça de quase todos os brasileiros, o Lula é meu chefe. Como assim? Eu escolhi ele? Eu não. Assim, a maioria escolheu, né? Assim, o Bolsonaro ele vai mandar, vai matar todo mundo, sei das coisas. Não, ele é nosso empregado. Os 513 deputados que por acaso vai mudar para aqueles 31, vocês vão ter que sustentar mais vagabundo. Desculpa falar isso. É o seguinte. Eles são representantes. Ele tem que fazer o que você quer. Sim. Mas eles fazem o que eles querem. Tipo assim, não, você votou em mim, agora você aguenta. Não. Eu votei em você, eu posso te tirar. Então você me respeita. Mas a gente não tem essa mentalidade. Nossa mentalidade, infelizmente, ela é medieval. É medieval. É o meu chefe. A gente torce. Não é pra torcer, não. É pra cobrar. É verdade. Lá no interior, não sei se os irmãos de até tiro, né? O prefeito ganhou, eita alegria. É tipo assim, como se você tivesse escolhido o chefe. Não. Você escolheu o seu representante, não o seu chefe. Você tem que cobrar dele. Você pode tirar ele na hora que você quiser. Então, as pessoas muito não sabem desse poder. Não sabem. Mas continua essa porcaria. E vocês sabem, irmãos, que está tendo uma grande luta contra a igreja evangélica, porque o pessoal está pensando que o evangélico tem a mentalidade do evangélico americano, suíço, inglês. Não tem. A nossa mentalidade, ela é episcopal, é católica. A gente realmente gosta de chefe. Pois é. Um chefe bom vai resolver tudo. Não vai resolver nada. Ele conhece tudo? Não conhece tudo. Por isso que precisa de representantes. E na Suíça é assim. Qualquer coisa, é todo mundo votando. Não tem esse negócio, os deputados vão votar. Sabe como funciona lá? Os deputados, eles propõem a lei e fazem um plebiscito. Tudo não é plebiscitado. E é o seguinte, às vezes um plebiscito de um bairro. Esse bairro não vai passar mais carro. Chama todo mundo da vizinhança do bairro e o bairro vai decidir se vai ter carro ou não na rua. Se a maioria falar que não pode passar carro na rua, vai passar carro, vai passar. Nos Estados Unidos, era um modelo presbiteriano. Beleza, blá, blá, blá. Começou a dar problema. Sabe o que eles fizeram? Para que pudesse ser um lugar mais honesto,
copiaram o modelo suíço. Lá, quando você vai votar, você vota muitas vezes para 70 leis. É plebiscito para tudo. Para tudo. Ah, vamos liberar a droga. Ah, o deputado liberou droga. Ah, o Supremo liberou droga. Aqui no Brasil liberou droga e foi os 11 togados de preto, de capa preta, que decidiram que pode usar droga à vontade no Brasil. Isso nos Estados Unidos não existe, isso na Suíça não existe. Seria plebiscito. Vocês querem aguentar cheiro de maconha para todo lado ou não? Ah, a gente quer, vamos sim, né? Teve estado que aceitou, teve estado que não aceitou. Amém, né? Decisão do povo. Só que pode voltar. E alguns voltaram ao contrário. Não, a gente voltou a favor há 10 anos atrás, mas agora a gente não está aguentando mais cheiro de maconha, volta normal. Já proibiu. Então esse é meu primeiro manifesto sobre o modo congregacional. O poder é dado para as pessoas que pagam, não os que recebem. Tá certo. Não é verdade? Sim. As pessoas, quem está liderando, ele não é o chefe, ele não é o dono, ele é o representante da maioria. Amém? Vamos lá, qual que é a vantagem do momento congregacional para a igreja? Decisão em assembleia. Qualquer gasto ou mudança pode ser feita aprovado pela maioria. Caso isso, as decisões não ficam a cargo de um super-homem. A pessoa decide tudo, irmãos? Não tem condição. Eu fui em igreja episcopal muitos anos, né? E um dia o pastor resolveu, vamos fazer uma construção aqui, vamos mudar tudo. E ele decidiu. A igreja tinha menos do que isso. E para fazer? Com que dinheiro? Teve sorte, né? É que hoje não. Se fosse hoje, ele ia passar fome. Mas assim, entendeu? Ele não sabia se ia ter condições ou não, mas já decidiu. Esse é o erro. Então, a igreja já tem que ter esse costume de decidir as coisas, irmãos. Ah, não, a gente colocou um pastor, o pastor é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Jesus. Que negócio é esse que o pastor é o cabeça? Não. Não tiraram isso. Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Glória a Deus, aleluia. É o chefe da igreja. Não é verdade? E de onde tiraram que um homem pode ser o cabeça da igreja? Não pode, porque a igreja estará aqui até a consumação dos séculos. Um homem com muita boa vontade vive 70 anos bem, né? Bem, com as suas faculdades mentais e motoras, no máximo 70 anos, né? Tem uns velhos aí que não morrem também, mas tudo bem, né? Mas a maioria vive 70 anos. Tem um que tá chegando a 100 e tá mandando... Ó, tem um que tá chegando a 100 e já manda desde 1952. Nem minha avó tinha nascido e já mandava. Não, minha avó tinha nascido já. Mas o resto... Minha mãe não, mas assim, já manda. E tá mandando. E manda muito. Mas é morrer, né? Deus sabe, um dia vai morrer. Vai morrer. E aí, como fica? Ah, já decidiu, vai ser o filho, né? Em 2000 decidiu que o filho vai mandar. Então... Mas dá para acreditar que o cara sabe tudo, conhece todas as coisas, conhece todo mundo. Olha, você imagina, o pastor... Eu vou voltar, meus irmãos. Então, não dá para acreditar que uma única pessoa sabe tudo, irmãos. Não tem condição. Vamos aqui, estamos aqui na Igreja das Belezas. Como um cara que está, sei lá na Radial Leste... Vai saber o que há vídeos daqui, vai saber qual é o melhor pastor, qual é a minha situação para essa igreja aqui. Não sabe, gente. Lá de Brasília, não sabe, gente. É um burocrata, não tem como saber. Aí eu sigo o que está em Provérbios. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. É melhor várias pessoas aconselhando que um só. Tanto que os vereadores era para ver o problema do bairro. Sim. Tá?
o povo passar para ele os problemas e ele te levar até... né? Ele resolver. Mas eles pegam os problemas, guardam lá na gaveta e esquecem que o povo recebe dinheiro. Sim. Acreditar que um único homem pode decidir o que é bom para vários é acreditar em conto de fadas, na minha opinião. Não dá. Também acho. Segundo ponto, se a gente formos de coração congregacional, retira a autoridade totalitária. Poder demais faz os donos deste poder se secar de mecanismo de controle e repreensão. Concorda? Sim. Uma pessoa manda em tudo. Toda a arrecadação de um ministério do Brasil todo na mão de um único homem. Ele decide o que vai fazer. Aí manda tudo pro bolso dele. Ó, na bolha até mata. Sim. E tem casos que matou. Tem casos. E não descobriram e não foi investigado. Pois é, né? Dinheiro. Mata, expulsa. Pastor. É como os coronéis antigamente Sim. nas fazendas. Eles mandam. Eles mandam. Então, assim, não tem o que fazer. O cara é o dono, ele vai lutar por aquilo. Ou seja, ele é o dono e os membros são os escravos. São os escravos. Tipo assim, você trabalha para ele. Então, não é o obreiro que trabalha. O obreiro também trabalha para ele, né? O obreiro são os feitores. Então, assim, gente, esse é o problema. Você não dá um poder para alguém. Ninguém quer perder a mamata. Não mesmo. Tem carro de graça, tem casa, viagens grátis, salário de 200 mil reais por mês, aviões, sim, tudo grátis. Vai na sua uma amante em cada estado. Então, assim, só Deus pode dizer. Quem vai querer perder uma mamata dessa? Ninguém. Quem vir pra cima, ele destrói, porque o poder é dele. Ó, muita gente hoje em dia reclama, né, das decisões, que na igreja é humilhado. Gente, é humilhado. É humilhado. Tipo assim, o cara manda. Quem é você? Não crê? Sai fora. E é assim que funciona. Tem que sair fora. Tem muita humilhação hoje em dia, porque quem manda é o cara, ele não representa Deus. Ele não representa, ele não foi escolhido, não foi ungido pelo povo de Deus. Ele foi ungido por mamatas. É a pessoa que está de acordo com lá em cima. Não quer fazer o que a gente está pedindo, eu te corto. Você anda com uma banda que toca. Não tá tocando fora, você tá fora. É muito estreito. Então, aí alguns reclamam que tem essas coisas, blá 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 blá. É muito comum a pessoa que está lá em cima ser derrubada, porque já tem medo, né? Assim, tá aparecendo mais do que eu, vou derrubar. Eu vou cortar suas asinhas. Por isso quando não mata, né? Isso quando não mata, quando não manda eliminar. Sim. O avião caiu, fulano de tal. Caiu nada, foi derrubado de propósito para eliminar o cabra. Só isso. Então, assim, quando a igreja, a congregação, quem é que está pagando, né? Quem paga os luxos são os irmãos que dão seus dízimos, as suas ofertas, os seus votos. Essas pessoas que têm o poder de decidir quem vai representar elas. Pode decidir errado? Pode. Mas tem que ter o poder de também voltar atrás. Amém? Agora você fala, o cara é o dono. Não, foi Deus que colocou ele. Tem certeza? Você acha que Deus vai colocar uma bandido? Você acha que Deus está num negócio desse? Não tá, não. Me poupa, gente. Deus colocou um bandido no poder? Não. Se colocou é para castigar. Sim. Né? Não é verdade? Mas assim, não. A Deus é puro de olhos. Ele não pode ver o mal. Ninguém pode dizer assim, de Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Então assim, Deus não faz. Deus é incapaz de fazer o mal. Deus não pode pecar. Não é verdade? Porque a natureza do Senhor não vai fazer. Está lá em Hebreus, uma coisa que precisa é que Deus peque. Deus não pode pecar. Então assim, Deus colocou alguém para mandar, tipo assim, é um bandido, porque é um ladrão, porque o cabeça, o chefe da igreja é Jesus. Aí Jesus colocou outro chefe, é o subchefinho? Não tá, já tem chefe na igreja. Na verdade, irmãos, a gente nós não acreditamos que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele disse assim, mas eu vou deixar o Consolador, e ele vai ensinar todas as coisas que eu falei para vocês.
Nós temos o Espírito Santo. Ele não precisa de ninguém mandando. Já temos o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Uma coisa importante. Estabelece a participação de todos. Aprendemos assim a participar das decisões e nos acostumar que a congregação também é nossa. Não é de uma pessoa. Ah, o pastor fulano é o dono da igreja. Não. Todo mundo está no mesmo barco. Se o barco furar, todo mundo cai. Não é só o pastor. Todos nós. Então todos nós temos que participar, irmãos. Essa parte é importante. Vamos dizer assim, eu quero decidir, irmãos, vamos mudar de salão, um salão maior. Tá. Dá para pagar? Quem tem condição, né? Tá. Vale a pena? É a vaidade do pastor? Todo mundo decide. Tá bom, pastor, quanto que é a arrecadação da igreja? A igreja arrecada, sei lá, 2.000. Quanto é o lugar dessa outra igreja? 3.000. Desse outro salão, 3.000. E aí? Aí a casa cai. Mas muito pastor decidiu. Meu Deus. Muito pastor falou assim, não, vamos mudar, pela fé, blá. E é onde as ovelhas estão dispersas, Sim, bebendo. sim, muita gente decidiu. Não, vamos fazer pela fé. Não, mas assim, irmãos, quem vai pagar? Vai ser a fé que vai pagar? Não. Quem vai pagar somos nós todos. Exato. Todos vamos ter que pagar. Então, é importante a gente saber que a gente tem que decidir. Amém, irmãos? Eu vou abrir para os irmãos conversar, amém? Assim, todos nós temos que abrir e saber as nossas responsabilidades. O que é importante que não pode deixar para uma pessoa só. Então tem esse aprendizado de participar das decisões da igreja. Membros da igreja. Não é qualquer um que chega, né? Saiu do bar, vem para cá e vem decidir. Não, membros. Eu digo mais. Membros que contribuem em dinheiro, em oração ou pregando. Porque só no Brasil, pessoas que recebem dinheiro do Estado votam, né? Funcionário público vota, BPC vota, aposentado que nunca contribuiu vota e Bolsa Família vota. Não deveria votar, não sei quem vai votar e quem dá mais Bolsa Família. Tem que votar quem paga. Eu estou pagando imposto, eu decido quem vai entrar, quem não vai entrar. Não, está decidindo, como o pessoal fala, está no condomínio, ao invés do condomínio que paga o condomínio caríssimo decidir, é o porteiro, o zelador, o segurança que decide quem vai ser o síndico. Não, ele recebe, ele vai colocar o síndico que mais dá besteira para ele. Exatamente. Passa a mão na cabeça. Então, assim, decisões de pessoas efetivas na igreja. Efetivas, que estejam efetivamente contribuindo para a obra do Senhor. Ah, não, mas vamos dizer assim, a pessoa está desempregada, amém, não tem dinheiro, amém, mas está efetivo na obra? Está em oração, está evangelizando, está contribuindo com o seu braço, né? Com os seus pés, com a sua vontade de fazer a obra do Senhor, tem que estar em aberto para essas pessoas. Isso que eu acho que é o membro. Quem dá dinheiro, entendeu? Porque a igreja, o mais importante é alguém que faz parte do corpo de Cristo mesmo, que está dentro do corpo de Cristo. Não é qualquer um, né, que some. Vai ter uma votação na igreja, eu vou lá, nunca está aqui. Não põe no pé. Vai decidir quem é o próximo pastor, eu vou tirar aquele Marcelo que eu não gosto dele. Aí vem aqui e decide. Você chama. Vai decidir quem está aqui. Se os que estão aqui não vai comer a fuça, tudo bem. Pode levantar a mão, tchau, um pegar outro. Vamos colocar o irmão Zezinho e vamos se livrar desse Marcelo de Maurício todo. Amém? Decisão dos irmãos, né? Amém? Evita-se rupturas. Irmãos, quantas brigas há nos ministérios hoje em dia? Porque assim você não tem como mexer. Você concorda? Ninguém decide nada. Ninguém pode opinar nada. O que as pessoas fazem? Abrem outras igrejas. Por isso que sai raízes e tudo. Sim. A unificação Sim. vai lá, abre. Sim. Aí vai lá, busca, tira as ovelhas lá da coisa. Sabe? Por aí vai. Sim. O que acontece? As coisas só se resolvem na base da pancada, na base da discussão, na base da quebra de comunhão, porque já que não dá para decidir nada, tem um dono,
Só tem uma coisa a fazer, fugir. Ir embora. Ou então, fazer um golpe de estado e tirar o cara. Tá falando pra minha esposa, né? Morreu o Jimmy Swaggart, né? Aí... Viveu bem, né? Viu bastante. Aí ele foi um pastor muito famoso, ele lotou o Morumbi aqui, pregando a palavra na época. Só que lá nos Estados Unidos, acho que o nome do cara, acho que é Jim Baker. Acho que é Jimmy Baker. E Jim Baker apareceu lá nos Estados Unidos e começou a tirar muita agenda dele. Muita agenda do Jimmy Swaggart, ele perdeu, principalmente para os fãs de língua inglesa. O que o Jimmy Swaggart fez? Eles querem ter poder. Meteu o investigador para saber os podres de Jim Baker. Aí descobriu um montão de podre e apareceu na televisão. Ele é metido com pornografia, blá blá blá, prostitutas, blá blá blá. Meu Deus. Acabou o mistério do homem. Beleza. Aí alguém falou pro Jim Baker. Eu acho que é Jim Baker. Jim Baker, sabe quem investigou a sua vida? Não sei. Foi Deus, não? Foi o Jimmy Swaggart. Com inveja de você que estava tomando muita agenda dele. O que esse Jim Baker falou? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar investigadores para a vida dele. Descobriu os mesmíssimos pecados. Meu Deus. Aí quem foi quebrado? Jimmy Swaggart. Meu pai. É ruptura, você não pode fazer nada, você tem que fazer essas coisas, tem que começar a mostrar que o cara é bandido, cara tem amante, que o cara às vezes você mostra que ele é bandido, não acontece nada, né? Que ele é o dono mesmo, o que importa é a unção dele, né? É a unção que ele tem fora do comum. Então, ele é o bandido de Jesus, é o adúltero de Jesus, né? Não tem problema nenhum. Amém? Mas o congregacionismo é melhor, porque assim, se você vê que o pastor, o líder já está saindo, né, tá saindo fora, a congregação decide. Ou a congregação também decide ficar com aquela pessoa. Mas a responsabilidade não é dele, é de todos. Todos acabaram decidindo ficar daquele jeito. Aí não há uma ruptura. A gente já sabe que é uma forma da igreja se preservar. Amém? Há uma forma. Não depende da boa vontade do pastor. Como o pessoal fala, né? Que a Assembleia dos anos 90 ainda era muito rígida, né? Que a mulher, em algumas igrejas, não podia nem aparar o cabelo, o tamanho da saia, o tipo de roupa, essas coisas todas. Aí o pessoal fala assim: fique em paz, que quando a netinha dele crescer vai mudar tudo. Meu Deus. Teve igreja que não podia fazer nada. Hoje, misericórdia, pode tudo. Hoje só não pode pular no espírito, mas o O resto pode tudo. Mas por quê? Uma pessoa manda. Então, assim, ele vai agradar a família dele. Agora, vamos dizer assim, a doutrina, a congregação. Eu estou aqui pregando a palavra. Se eu começar a sair fora da palavra, a igreja pode decidir: não, você está fora. A igreja nós não cremos assim. Aí tira, entendeu? Amém? E já é algo que a pessoa tem que estar acostumado, que a congregação ela é soberana sobre o que é certo e o que é errado na igreja. Amém? Outra coisa muito boa: dificulta o enriquecimento e escândalos financeiros. A estrutura episcopal facilita o desvio de finalidade da arrecadação financeira. Óbvio que o chefe vai escolher seus comparsas nos cargos chaves para se proteger e como são donos, não há o que fazer. Sair da membresia é o mais lógico, mas adaptar-se a outras denominações nem sempre é fácil, porque você rompe laços familiares, amizades. Irmãos, é difícil. Vamos dizer assim, nós somos a Assembleia de Deus, amém? Então, você tem um costume, ciclo de oração vai cantar os varões, vai cantar as crianças, aí tem o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Então você cresceu acostumado com esse ambiente. E algumas igrejas têm banda. Não tem mais banda na Assembleia, gente? Não é banda. Não é isso não. Não. Banda é de sopro, é saxofone, clarinetes, é lindo.
É lindo, muito. Na Assembleia do Ministério do Belém, onde eu sobrinho lá no Nordeste, Ainda é, lá né? tem, lá pastor. Lá tem uma parte do tamanho dessa igreja. Só de banda. De banda. Tem. Muito lindo. Porque a banda é de instrumento de sopro. Isso, a orquestra é de todos os instrumentos. Você tem de cordas, tem percussão e sopro. Amém? Então, a gente está acostumado. Aí meu pastor é bandido. Eu não posso lidar com o meu pastor, o pastor ladrão, né? O que eu vou fazer da vida? Vou para outra igreja. Aí se chegar, não tem nada daqui. E seus amigos que você achou na igreja? O seu tempo que você achou na igreja? Então, irmãos, é muito difícil simplesmente você sair fora. Vou sair fora. É difícil. Porque a gente já tem a nossa liturgia, o nosso modo de cultuar. Se a gente for para uma parte da vida, os hinos são diferentes. Não são os mesmos hinos. Ninguém vai pegar a guitarra e vai cantar um corinho de fogo, né? Quem quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Eita, coisa linda. Aí eu falei assim, eu vou virar menonita, que são congregacionais. Não tem. Assim, queres ao pé da cruz. Você vai até dormir. Aí você vai até dormir. É difícil. É um rompimento. Como deve estar acostumado a todo um tipo de. O modo de pregar. Aí tem você mesmo. Porque Jesus está dizendo que hoje ele vai entregar a chave na sua mão. Receba em nome de Jesus. Agora! Receba! Aí você vai nos irmãos. Nos irmãos, não pode nem bater mal, não pode defender. Fica quieta, a mulher não pode falar na igreja. Mulher não Estamos nos irmãos. Estamos nos irmãos. Nós estamos nos irmãos. Estamos nos irmãos. Então vamos abrir a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: temos que estarmos firmes na fé, não podemos desistir, não podemos voltar para trás. Vai me dar um sono. É difícil, né? É difícil, não é? Vai me dar um sono terrível. Você quer o pastor pulando? Quebrou meu pé. Né? Ele está acostumado, né? A pessoa fala uma palavra muito bonita, você quer dar, glória! Aí eu mudei. Tá doido? Então é complicado, muito difícil. E por isso que é a melhor congregacional, porque a igreja ela se protege. Ela protege os seus costumes. Ela protege o seu jeito de ser. E aí se o cara é dono, o cara aí tá roubando, tem uma amante em cada esquina, né? Tem outros problemas também sexuais. Tá metido com o crime organizado. Tem vários, misericórdia. Mas você gosta daquele jeito. Os irmãos estão lá. Assim, eu digo para os irmãos que, graças a Deus, eu acho que todos aqui que vieram de outras igrejas, nenhum dos seus pastores estão envolvidos nisso, amém? Não, é sério, não estão. Os seus pastores não estão envolvidos nisso. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não tem esse problema. Mas infelizmente alguns grandes ministérios tem sim. Tem problema. Não, mas graças a Deus assim, pelo menos nessa parte de pastor bandido, ligado com crime organizado. Não tá. Infelizmente teve. Mas o resto, graças a Deus, não, né? São doutrinas diferentes, são pensamentos diferentes, liturgias diferentes, mas essa parte não. Amém? Então, por isso, irmãos, que é bom a maneira a qual a igreja é congregacional, porque assim, o cara manda em tudo. Gente, é difícil assim ele não se corromper. O dinheiro corrompe, o cara vai ter uma facilidade muito grande de encontrar coisas que tenta todos os homens, né? O homem em si, a mulher também, né? A mulher que tem muito, a mulher quando tem muito dinheiro, quando o homem tem um aumento salarial, é mais fácil ele separar ou não?
mais fácil, não. Não. Quando o homem tem um homem salarial, tem 3 vezes mais chances de continuar o casamento. Mas quando a mulher aumenta o salário, tem 3 vezes mais chances de aumentar. Desce o sarrafo do coitado. Sim. Né? Não é uma regra, mas é estatística. Né? É o que fizeram. Então tem esse problema. Então o cara está muito rico, muito poderoso, ele vai ser tentado a comprar carros importados, carros ingleses, alemães, vai ser tentado a ter casa, ter mulheres, vai ser tentado, é muito dinheiro. Então uma estrutura que ele não é o dono é a igreja, ele não tem como ficar rico. Porque a igreja vai decidir o salário dele. A igreja decide. A minha opinião é o seguinte sobre salário de pastor. Na minha opinião, se eu fosse um dia opinar para ter salário, eu perguntaria de forma anônima o salário de cada um. A irmã lá ganha 10 mil reais. Aqui a irmã aqui ganha 12, aqui ganha 10, aqui ganha 10, aqui ganha 15, ganha 20. Né? Aí eu pegaria esse e fazia a média ponderada, aí daria mais ou menos 10 mil, porque a maioria ganha 10 mil, então a média poderia 10 mil. Eu podia fazer assim, irmãos, então meu salário, eu quero um salário da média da igreja. Não quero salário, a igreja, todo mundo ganha 10 mil, eu vou ganhar 200 mil. Não tem condição. Não, 10 mil. Mas tem pastor que ganha. E o pessoal vive de Bolsa Família. O Bolsa Família do governo vai pro dízimo da igreja que dá 200 mil pro pastor, que é do Nordeste. O cara que descobriu que ganha 200 mil por mês é de uma igreja miserável. A sede é linda, mas o estado é miserável. As pessoas passam fome. Não passa fome porque ganha Bolsa Família. Mas se o Brasil falir amanhã, o cara tá no lixo pegando para comer. Depende do governo. Então essa é a sua... Então é isso que eu sou a favor. A média da igreja. Eu sei que os irmãos de maioria não ganham 10 mil. 200 mil. Tem gente que ganha 1 milhão. Então assim, tem pastor que tem a renda, que tem 4 bilhões de patrimônio. As custas dos bestas. Aí você vai falar, o besta fala assim: eu tenho orgulho que o meu pastor é o mais rico do mundo. E ele se lascando de pobreza. Desculpa, então tem esse problema, entendeu? Então eu sou a favor assim. Mas a igreja fala: não, pastor, 10 mil é muito. O irmão não vai acordar às 4 da manhã, não vai pegar ônibus lotado, não vai pegar metrô, não vai pegar trem. Baixa isso aí, baixa para 1.000. Tá bom? Entendeu? Mas a igreja decide. É que um cara vai ficar rico. E se ele ficar muito rico e começar a roubar, a igreja tira ele. Mas quem vai tirar os pastores donos de convenções? Quem vai tirar o pastor que fundou uma tal igreja? Ninguém tira. Porque a convenção dá mais dinheiro, né? Então, ele tem uma convenção e todo pastor é obrigado a contribuir, entendeu? Agora, qual é a desvantagem do modelo congregacional? Ele é lento. Porque tudo tem que ser decidido. E uma decisão demora muito. Não. Mas é bom assim. Sim, esse é o problema. Às vezes, se a pessoa realmente é muito inteligente, ele consegue crescer muito a igreja. E se a igreja, tudo tem que decidir pela igreja, demora um pouquinho mais. Mas é melhor demorar, sem honestidade. Isso. Amém? Esse é a desvantagem. Tudo é muito lento. Olha, vamos trocar vamos trocar o filtro. A igreja tem que decidir. Não, deixa esse sujo mesmo, não tem problema não. Entendeu? Então, o modelo psicopata às vezes tem essa vantagem que ele é rápido. Você vê, a China é ditadura, certo? Quem manda é o Xi Jinping, manda todo mundo. O meu nome é? Xi Jinping. Deus é mais, que nome feio, mais ou menos, ele manda em tudo. Ele decidiu que a China iria ser uma potência de carros elétricos, deu certo. Certo? Só que no passado decidiram que o casal poderia ter apenas 2 filhos. Mao Zedong falou, o que foi dos anos 50 dos anos 50. Não, dos anos 70. Mao Zedong falou, não, a China tem muita gente. Cada casal apenas 2 filhos. Aí tem um problema. Quem tem a obrigação de cuidar dos pais são os filhos homens.
Então sempre que engravidava, fazia o pré-natal, dava mulher e abortava as mulheres, até vir o filho homem. O que acontece com a China hoje? A China vai chegar um dia que vai ser igual ao Japão, não vai crescer mais. Já está decidido. A China está condenada a acabar. Coreia do Sul, Japão, China. Você coisa de gente velha, porque as pessoas não têm filho. E um homem decidiu isso. O cara que, por exemplo, foi bom, decidiu, vamos ter carro elétrico. Hoje só tem carro da China, porque eles decidiram, então decidiu certo. Mas decidiu que não podia ter filhos. O que aconteceu? Acabou. Quem vai dominar o mundo no futuro vai ser a Índia. Porque lá o pessoal tem filho até não querer mais, né? Então não tem problema. E o pessoal do seu lindo lá, os índios lá. Entendeu? Pode ter filho à vontade. Então o que acontece? Às vezes uma pessoa pode acertar em umas, mas não pode acertar em tudo. Então, realmente eu também acho melhor, é lento, mas é melhor todo mundo discutir, conversar e fazer a decisão do que uma única pessoa saber que é boa. Amém, meus irmãos?